Olá, paz e bem para você. Hoje, sexta-feira, dia 2 de maio, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também como oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Rezemos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão pelo dom da vida, pelo calor que cria a vida, pela luz que abre os nossos olhos. Abri, Senhor, os nossos lábios, para bendizer o vosso santo nome. Purificai a nossa mente, o nosso coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o nosso entendimento, inflamai a nossa vontade, para que possamos rezar digna, atenta e devotamente esta leitura orante da palavra. Amém. A multiplicação dos pães, no texto do Evangelho de hoje, nos revela o coração de Jesus e a sua paixão pela multidão que o procura. Ele se dá em alimento e sacia a fome de todo aquele que o procura, pois ele é o verdadeiro alimento que dá vida. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, João capítulo 6, versículos 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que diz o texto bíblico? Procure compreender o contexto deste evangelho. Quem são os personagens que aparecem na narrativa e qual é a atitude de Jesus? O que a multidão busca em Jesus? Faça outras perguntas ao texto e destaque as palavras que se repetem. Diante do mundo enviados por Jesus, nos sentimos pequenos, incapacitados, perdidos. Os problemas são muitos. Os recursos humanos e econômicos são poucos. Podemos chegar à conclusão de que a missão é grande demais para nossas poucas forças. Foi assim que os discípulos se encontraram diante da multidão faminta. Nenhuma grande soma de dinheiro daria para cada um ganhar um simples pedacinho de pão. Mas havia ali um menino que pôs à disposição seus 5 pães de cevada e 2 peixes. Com a partilha desse pouco, Jesus alimentou toda aquela multidão. Que lição maravilhosa! Colocando nossa pequena participação na missão, Jesus agirá multiplicando nosso pouco. Portanto, não nos furtemos a missão. O que o Evangelho fala a você hoje?
Neste momento de meditação da palavra, faça um instante de silêncio e mantenha em sua mente e em seu coração o texto bíblico com o qual você está rezando. Reveja suas ações, confronte suas atitudes com a mensagem de Jesus. Você também se inclui na grande multidão que procura Jesus? Para quais realidades busca a vida que Jesus lhe oferece? Jesus pega o pão e faz a oração de bênçãos e de agradecimento. Aqui ele não agradece o menino que ofereceu os pães e sim a Deus. Esse detalhe é importante, pois coloca os bens que sustentam a vida dentro do projeto de Deus. Ao dar graças a Deus, Jesus está tirando os bens da vida das garras da ganância e do acúmulo para colocá-los no âmbito da partilha e da gratuidade. Aqui a bênção sobre o pão é o reconhecimento público da bondade de Deus. Ao agradecer a Deus pelo pão que se tem, Jesus nos ensina a colocarmos os bens que sustentam a vida dentro do projeto de Deus, cuja alma é a partilha. Dar graças a Deus significa reconhecer que algo que se possui é dom recebido de Deus. Nada criamos, tudo é criado por Deus gratuitamente e nós usufruímos tudo gratuitamente. O preço dessa gratuidade vinda de Deus deve ser a bondade praticada por nós. Dar graças a Deus pelos bens que temos significa reconhecer sua origem última em Deus e que quem os possui é apenas um administrador encarregado de colocá-los à disposição dos irmãos mais necessitados com a mesma gratuidade com que Deus os criou e com que o homem os recebeu de Deus. O sinal operado por Jesus, o pão partilhado, consiste precisamente em libertar a criação do egoísmo que esteriliza a humanidade para que se converta em dom de Deus para todos. Ao restituir a Deus, com sua ação de graças, os bens da comunidade, Jesus restaura seu verdadeiro destino, que é a humanidade inteira. Com sua ação, Jesus ensina seus discípulos e todos os cristãos sobre qual é a missão da comunidade, a de manifestar a generosidade do Pai que criou tudo de graça, compartilhando os dons que dele recebemos. Jesus saciou concretamente o povo faminto a partir de uma realidade terrestre e retirou-se depois da multidão. O pão que ele fornece não é somente o símbolo do pão sobrenatural, pois não é possível revelar o pão da vida eterna sem se engajar verdadeiramente nas tarefas da solidariedade humana, na partilha dos bens para aqueles que não os têm. Os pobres e os miseráveis são o teste por excelência da qualidade de nossa caridade. Segundo Santo Agostinho, os pobres que ajudamos na terra vão bater a porta do céu para podermos entrar nele. Na verdade, os necessitados nos transformam em pessoas mais humanas através da partilha que fazemos. Fica o gesto de amor de Jesus no ato de compartilhar o pão e a nossa tarefa é de continuar esse gesto ao longo da história. Na Eucaristia recebemos o pão da vida eterna, mas somente existe verdadeira recepção deste pão da vida quando estamos dispostos a partilhar o que temos e somos para com os necessitados. Ninguém pode reter para si o pão no egoísmo desenfreado enquanto que os outros estão carentes dele. Quando muitos morrem por falta de pão, não é porque Deus deixa de faltar o trigo, e sim porque nós deixamos que falte o amor, porque nós deixamos o egoísmo dominar nossa vida. Em cada pão partilhado ou dado com amor, o egoísmo é esmagado. Em cada pão partilhado com amor, há um gesto sagrado, pois Deus está presente neste gesto de partilha que é a alma do projeto de Deus. Deus faz festa quando um coração sabe amar, partilhando com o irmão necessitado o pão que se tem. Por isso, que estejamos atentos para que a nossa prática religiosa não seja mais importante do que o
próprio Deus e sua imagem, que é o nosso próximo, que espera de nós um gesto de bondade. Recebemos o corpo de Cristo na Eucaristia para que nós sejamos vida para o próximo. Senão, a Eucaristia careceria de sentido. Ao partilhar o que eu tenho para quem não o tem, expressa minha riqueza interior, e somente dá-se aquilo que se tem. O que o texto o inspira a dizer a Deus, deixe seu coração expressar o amor maior, o amor a Deus. Neste momento de oração, aproxime-se do Senhor, silenciando o seu coração. Ó Jesus, Divino Mestre, nós vos adoramos, Filho unigênito de Deus, vindo ao mundo para dar aos homens a vida em plenitude. Vós sois o pão descido do céu. Nós os louvamos e agradecemos porque morrestes na cruz para obter-nos a vida divina que nos comunicais no batismo e alimentais com a Eucaristia e os outros sacramentos. Vivei em nós, Senhor Jesus, pelo vosso Espírito, para que vos amemos com todo o nosso ser e amemos o próximo como a nós mesmos no vosso amor. Fazei crescer em nós esse amor para que um dia, ressuscitados, partilhemos convosco a alegria do reino dos céus. Amém. Rezemos com fé e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra? Qual o olhar que você lança agora a partir da realidade? O que a vida está lhe pedindo agora e como você se propõe a viver esta palavra hoje? Tomemos cuidado com o grande pecado da omissão. Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma sexta-feira muito abençoada e feliz para você. Um forte abraço e fique na paz.